Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Diálogos Interreligiosos de hoje. Mais um momento de trocarmos ideias, conversarmos sobre pautas importantes, mas principalmente essa pluralidade, essa diversidade religiosa que nós temos no nosso Brasil com tanta riqueza. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o promotor de justiça do Estado do Paraná, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também é integrante do Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Estado do Paraná, o COPED. Doutor Rafael Osvaldo Machado Moura, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo. À disposição aqui para o bate-papo. Que bom, doutor Rafael. Também quero agradecer aqui estar conosco, ele que é doutor honoris causa pela Faculdade Febraic e pela Ordem dos Capelães do Brasil, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Positivo, palestrante nas temáticas do racismo religioso, intolerância e cultura das religiões de matriz africana, afiliado ao terreiro Ile Alaquetu, Ijobá, Axé, Oxum e Ogum, do pai Sadi de Oxum. Também está coordenador geral do Fórum Geral Paranaense das Religiões de Matriz Africana, do coletivo que representa e defende os povos de terreiro no estado do Paraná. Está também diretor de políticas públicas no Aláfia, coletivo de educação que atua com suporte pedagógico para a Lei 10.639, que nós vamos falar aqui, ensino religioso e educação antirracista. Também é membro fundador do Setorial de Cultura Tradicional de Povos de Terreiro em Curitiba. Seja bem-vindo, Baba, doutor Flávio Maciel. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade, por esse diálogo aberto, onde vamos trazer aí, compartilhar um pouquinho da nossa luta, né, do que fazemos em prol dos povos de terreiro. Muito bem, então nós temos aqui, olha, né, tanto, vou colocar assim para quem está nos acompanhando lá, a justiça, através do nosso promotor, Dr. Rafael, e Baba Flávio, né, que é líder, que é sacerdote religioso, que está à frente de todo este movimento em relação principalmente às religiões de matriz africana, professor, doutor, né? Então, Baba Flávio, vamos começar com o senhor então, né? Partindo dessa dinâmica hoje, como o senhor vê essa questão, e o senhor colocou aqui até na apresentação, da Lei 10.639 de 2023 em relação ao ensino religioso, né? Principalmente em relação às religiões de matrizes africanas, que hoje também passam ainda, infelizmente, né, por um grande sofrimento, discriminação, por outras questões, né, que infelizmente as pessoas que não compreendem acabam, né, sendo racistas, preconceituosas, né, discriminatórias. Veja, Eduardo, o nosso maior desafio ainda com a 10.639 é o próprio racismo mesmo, né? O racismo, ele se estrutura nessa sociedade e ele cria outros viés, né, que são o racismo recreativo, o ambiental, o racismo religioso, ao ponto que a gente começa a fazer as discussões de por que a 10.639 ela tem dificuldades e ainda com mais de 20 anos, ela está sendo, de fato, sendo colocada em prática na sala de aula, né? As resistências são diversas, ela parte de vários agentes, às vezes da própria escola, né, com a intenção da formação que a escola quer dar, às vezes parte de professores, às vezes parte da sociedade da escola, pais, alunos que não permitem que seu filho receba tal conhecimento através do conteúdo didático que é ofertado. E quando a gente fala de ensino religioso, a gente vê que há muito tempo as crianças elas têm informação de diversas religiosidades, aprendem, né, sobre cultura muçulmana, sobre culturas mais antigas que foram se modernizando, cristianismo, cultura cristã, judaísmo, né, o cristianismo, e a partir do momento que começa a atingir, falar sobre religiões de matriz africana, começa o racismo a ser mostrado,
né, dificuldade de o professor levar, e principalmente porque quando o professor se formou lá atrás, esse conteúdo não estava na sua grade curricular. Então, ou seja, na sua formação, ele não teve o preparo para trabalhar isso no currículo. E agora a gente tem uma grande demanda de que esse conteúdo seja aplicado, e precisa se dar formação, capacitação, apoio, suportes pedagógicos para que os professores tenham mais segurança. Uma vez que o professor tenha segurança e que todos possam compreender que é uma abordagem sem proselitismo, né, sem interferir no conceito de religião que cada criança vai estar trazendo, assim, apenas para trazer o esclarecimento, poder mostrar, né, o que a religiosidade é de fato, tirando toda a demonização, o preconceito, o racismo que já é impregnado, já é batido, né? Quando se fala de religião matriz africana, já algumas palavras já saltam, já surgem, né, desse preconceito. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho de dar suporte a professores, começar a fazer discussões em universidades, através de seminários, simpósios, e também eu dou muita capacitação, a gente começa aí a fortalecer o professor, ele começa a entender os princípios da religiosidade, né? A nossa cosmopercepção, cosmovisão, cosmovivência, e a partir dali começa a se entender que esse mestre vai ter respeito pela essa religiosidade, independente da religião dele, ele vai conseguir cumprir com o currículo escolar, onde vai tratar de forma igual, né, na matéria onde vai falar do templo religioso, existe a sinagoga, existe uma igreja, existe o terreiro. Então, esses elementos são apresentados assim, para que a criança saiba onde cada um está dentro dessa diversas religiões, né? Vai apresentar o sacerdote, né? O sheik, o padre, o babalorixá, o pai de santo. Então, dessa forma, vai se criar de forma educativa o respeito, né? E sem que de fora, informações de fora possam atingir, né, esse trabalho, porque as crianças vão estar vendo didaticamente de forma como funciona e como se divide, né, a religiosidade. Muito bem, a forma de fazer a construção, né, Baba Flávio e Dr. Rafael, em relação da pluralidade religiosa e da observância, da leitura de mundo também, porque quando você possibilita, por exemplo, uma criança, principalmente que está na fase da assimilação, ou seja, né, desde a gestação até os 6 anos, diz as pesquisas que é aquilo que ela vai aplicar também na fase adulta, né? Então você não está fazendo proselitismo religioso, você está oportunizando que ela faça o conhecimento e reconhecimento de diversas formas, né, de ser feliz, de ser humano, né, de ser divino para quem acredita, né? E Dr. Rafael, como é que a promotoria vê toda essa dimensão do diálogo interreligioso, das questões das religiões na sua, né, contemporaneidade e frente também infelizmente tantas questões, né, de algozes que acabam também aí trazendo, por um exemplo, o caso da menina que nós tivemos que foi apedrejada aqui num bairro de Curitiba, infelizmente porque estava, né, com as suas exercendo a dimensão da sua fé, mas não foi respeitada, né? Então, como que a promotoria aí nesses casos, o senhor que também tem um histórico aí tão, né, grandioso na garantia principalmente dessas minorias que são as maiorias? Sim. Na verdade, o que o Ministério Público, enquanto uma instituição, né, estatal, uma instituição pública, faz é cumprir a lei e exigir que as pessoas, as empresas, as organizações, as instituições, as autoridades públicas também cumpram a lei justamente nessa perspectiva do respeito, da consideração, e o diálogo acaba entrando nisso no sentido de que se o respeito, o tratamento ao próximo com na igual dignidade, ele só vai advir com um mínimo. A gente não está querendo criar uma religião universal, ou que as pessoas abandonem as suas confissões de fé, as suas cosmovisões, cosmopercepções, mas que elas tratem a outra pessoa como um ser humano, como um cidadão, como uma pessoa que tem, né, igual direito. E por isso é necessário esse mínimo de diálogo para estabelecer um piso mínimo, um chão comum, um mínimo de parâmetros que todos devem
preservar para que os direitos sejam preservados e, principalmente, nesse caso, o direito religioso. O direito à liberdade religiosa, o direito a exercer fé, a não exercer para, né, aqueles que não a têm. E porque esse entendimento, essa unidade em torno da liberdade de todo mundo, inclusive, coloca alguns limites à liberdade religiosa. Porque, assim como acontece com todos os direitos fundamentais, os direitos humanos, é necessário um mínimo de limite para que o direito alheio seja preservado. Veja, eu tenho direito a praticar exercícios físicos, eu tenho direito a praticar boxe. Agora, o meu direito a praticar uma arte marcial não me dá o direito de sair dando soco em qualquer pessoa. Sim, basicamente, eu tenho direito a me alimentar da maneira como como melhor, como acho melhor para mim, para minha família. Agora, isso não me dá direito a sair por aí pregando que quem come quiabo merece não ter direitos, merece ser aniquilado, merece ser humilhado. Sim. São coisas... Você veja, o que a lei brasileira e, portanto, o Ministério Público, né, e o que o Ministério Público defende são coisas triviais, coisas simples, são princípios, né, basilares, simples de respeito ao próximo. Não é nada de extraordinário. E o incrível é que hoje, eu tenho dito que hoje em dia, infelizmente, por conta de muita desinformação, de discursos de ódio, dessa loucura toda, muitas vezes profissionalmente, né, divulgada por aí, tem feito tornar o trivial, tornar o básico uma coisa extraordinária, uma coisa radical, uma coisa revolucionária. E eu tenho dito que cumprir a lei acaba sendo muitas vezes tratado como algo radical, como algo revolucionário. Mas não, são normas básicas que sempre os pais ensinaram aos filhos. Respeito, olha, não bata no coleguinha, não saia xingando a outra pessoa porque ela é diferente, respeite a outra pessoa. Então, mas, né, por conta disso tudo, o Ministério Público tem a atuação tanto contenciosa de punir quem pratica o racismo religioso, a intolerância religiosa, nesses casos mais extremos, dolosos, casos intencionais, como também tem a função, que é a mais interessante, mais transformadora, de buscar a aplicação das leis, como a 10.639, a 11.645, de caráter educacional, para mudar a cultura, para trazer boas informações, né, trazer consciência, ciência e tal, como estamos fazendo aqui, de maneira que toda essa loucura que chega para as pessoas de uma maneira muito bem orquestrada e as faz muitas vezes odiar e praticar crimes como se estivessem fazendo bem, né? Faz as pessoas praticarem coisas, atrocidades, e convence-as de que aquilo é algo positivo. Então, a ideia principal é de promover essas boas leis para trazer aí ciência e consciência. Mas a pergunta ainda da provocação que eu vou fazer ao senhor, depois passo ao Baba Flávio também: racismo religioso, injúria religiosa, não sei se tem, eu vi já injúria racial, mas injúria religiosa, não sei se tem essa terminologia, você vai me falar. É crime? É crime? Quais são, né, as sanções previstas, né, para esse crime? Porque é importante a gente, né, trazer, você que está aí nos assistindo, que está acompanhando aqui, né, o Diálogos Interreligiosos, a gente traz, né, essa informação, e aqui, né, são os nossos especialistas, né, tanto o Dr. Rafael quanto o Babalorixá Flávio Maciel, né, e a gente escuta tantas pessoas falarem, né, Baba Flávio, puxa vida, eu sofri isso, sofri aquilo, o Uber não quis me buscar porque eu estava vestida com as vestes sagradas, ou estava, né, com o turbante, com o equeté, a pessoa não quis me atender, né, para fazer a unha, que são casos reais, né, porque ela também é uma Ialorixá e ela por isso, né, foi ali, né, rechaçada naquele momento. Isso é crime? É crime. Então, acho que, já que eu conversei demais na vez passada, eu vou buscar agora ser bem rápido e dizer que para as pessoas procurarem a Lei 7.716, a Lei dos Crimes Raciais, conhecida como... 7.716. De 1989, ela sofreu várias modificações, mas o núcleo essencial dela permanece o mesmo. Ali no artigo 2A, é tratado como um dos crimes de racismo. Racismo abrange um conjunto de crimes,
um leque enorme de crimes, um leque grande de crimes, e um deles que praticamente inaugura a lei, no artigo 2º-A, diz que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, dá pena de 2 a 5 anos. E a raça aqui nesse artigo tem que ser lido em sentido amplo, de modo a abranger o racismo religioso. Então, né, a injúria, a ofensa, o xingamento baseado, né, em motivo racial e, portanto, em motivo religioso, quando se trata de religiões de matriz africana, sim, configura um crime de racismo religioso e tem essa pena de 2 a 5 anos. Além disso, uma outra observação muito interessante é de que os crimes de injúria, que são esses crimes praticados por xingamento, eles estão ao lado do crime de racismo em sentido estrito, o racismo, digamos, clássico, que é o de impedir a pessoa de exercer algum direito, impedir a pessoa de entrar no comércio, impedir a pessoa de acessar um cargo público, impedir a pessoa de exercer algum direito, qual seja ele, por conta dessa motivação também racista. Além disso, também é racismo não só xingar, mas promover teorias racistas. A pessoa não precisa xingar uma pessoa individualmente considerada, mas se ela sustentar uma ideia de que tem que aniquilar determinadas pessoas por conta da religião, de que tem que perseguir, de que determinadas pessoas são menos dignas, merecem menos direito, mesmo que não tenha uma pessoa diretamente ali, elas não esteja frente a frente com uma pessoa, ainda assim estaremos diante de um crime, e isso tudo, né, com essas penas que eu já descrevi. E é importante dizer, só para finalizar, que agora tem uma causa especial de aumento de pena para quem pratica esse tipo de crime, né, promove violência, manifestações racistas em ambiente religioso. Então veja que interessante. Para proteger a liberdade religiosa, muitas vezes a gente tem que colocar limites, né, limites proporcionais, adequados, não é nada que sufoque, mas um mínimo de limites a outras pessoas que prejudicam, né, determinadas religiões, a pretexto de exercer liberdade religiosa. E está diante de um paradoxo que tem que ser equilibrado diante de cada caso concreto. Que é o fato que tem acontecido agora dos traficantes evangélicos que têm também feito justamente todas essas atrocidades em várias comunidades, em várias casas, né? E ali dizendo que você não pode, além de quebrar todas as imagens, objetos sagrados, também, né, deixam um recado que você não pode cultuar ali e tem que procurar outro lugar, né? Baba Flávio, o senhor sendo, né, do candomblé, trazendo toda essa gama, né, de informação, né? Isso são coisas que chocam a gente ainda nessa sociedade que nós vemos, 2025, né, século 21, e tantos crimes de ódio, de racismo, né, contra justamente as religiões que vêm dos pretos, dos negros, né, vêm de África. Certo. Respondendo já, reforçando o que o Dr. Rafael falou, é crime, né? Como ele falou, essas previsões das quais ele colocou é importante, porque é de conhecimento nosso que muitos templos religiosos fazem chamada para dizer: hoje é o dia de combate à macumba, hoje é dia de combate a não sei o quê. Então, assim, existem promovem eventos para atacar outras religiosidades, né? Eu me recordo recentemente que há 2 anos a gente precisou fazer uma movimentação chamando o Ministério Público para atuar numa comunidade religiosa que estava fazendo um chamamento desse nível no município de Colombo, aqui, a região metropolitana de Curitiba, né? A chamada deles é justamente essa, né? Era uma chamada convidando as pessoas para ir lá combater, né? O combate, ou seja, eles colocam como se fosse uma missão. Parece que é mais importante atacar outra religião do que vender a sua própria religião e fazer o bem para as pessoas, né? Pregar o amor, né? A compaixão, criar um ambiente onde as pessoas possam crescer com seus filhos, acolhedor, dentro da religiosidade da fé que eles professam, né? E essa questão dos traficantes, volta e meia ele dá uma subida e uma digamos assim, retorna, né? A gente já teve bastante casos em 2017 e 2018, né? Aí quando estava aquele discurso acalorado, né, de ódio, e aí novamente a gente já está se encontrando de volta numa situação política internacional, o qual já o discurso de ódio já está sendo muito ouvido, já está sendo
está solto, né, nas redes sociais, e a gente vê isso acontecendo novamente e a gente não vê soluções, né, porque é um crime dentro de uma facção criminosa. Mais um daqueles que eles fazem, estão atuando em nome de Deus, da sua religiosidade também, para fazer um mal contra outra religião. É muito difícil a gente, quando fala de manifestos, a gente poder ter retorno aos cyberataques. Hoje a internet é terra de ninguém, a gente está desprotegido totalmente, né? As pessoas estão confundindo a liberdade de fala, a liberdade religiosa para fazer vender esses pensamentos, discurso de ódio, e quanto mais a gente já tem dificuldades em crimes comuns, né? Ataque à pessoa, ataque aos espaços religiosos, né? Hoje no espaço, na internet, nas redes sociais, a gente não tem controle. É uma chuva, diariamente, pessoas sofrem com manifestações por mostrar suas insígnias, sua religiosidade, suas vestimentas, e as religiões de matriz africana estão no topo das mais agredidas, as mais buscando, que sofrem por agressão. E é bem complicado, ao mesmo que números oficiais ainda tentam segurar um pouco essa informação. A gente tem sempre, os dados são através de terceiros, né? Os agentes de segurança, quando fornecem alguma numeração, é muito baixo, não dá para equiparar mesmo com outras informações que vêm, que a gente começa compilar as informações e ver que o caso é em números. Muito bem, olha, então são diversas informações até alarmantes. Nós vamos fazer agora uma pausinha aqui para tomar uma água e a gente volta em um minutinho. Fica aqui com a gente, né? Diálogos interreligiosos. Tá maravilhoso hoje, né? Trazer dados e informações, mas também daqui a pouco nós vamos falar sobre o que nós vamos fazer, né? Quais as sugestões, né, Dr. Rafael, Baba Flávio, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, inclusiva, sem discriminação, sem ódio, sem racismo. Nossa, olha, né, é o que nós vamos fazer daqui a pouco no nosso retorno. Fica aí. Vamos lá, minha gente, voltando aqui com Diálogos Interreligiosos. Está maravilhoso o nosso papo de hoje, conversando aqui com o promotor, Dr. Rafael, com o Babalorixá, pai Flávio, pai Flávio, não sei se é doutor pai ou pai doutor, como é que a gente, né, utiliza a sigla? Eu uso mais simples, Baba Flávio, acho que facilita o diálogo. Sim, acho sim. que os títulos só vêm trazer reconhecimento do que a gente faz, mas a gente tem que estar... Eu sou do povo, né, ajudo com as pessoas, então eu aceito o Baba Flávio. Tá. Muito bem, então, Baba Flávio do povo. Nós terminamos o primeiro bloco falando de todo o processo, né, acerca da lei, acerca da questão do racismo, desses casos, né, infelizmente crescente, e falamos que esse nosso próximo bloco seria mais propositivo, né, dentro, Baba Flávio, né, que o senhor observa das questões em relação às religiões de matrizes africanas, que é a religião que advindo do povo preto, dos escravizados que chegaram no Brasil, trazendo também não só a religião, mas também cultura, trazendo a parte tecnológica, tantos outros elementos positivos, né? Como é que o senhor vê dentro desse processo histórico, Lei 10.639, né? O que fazer, para onde vamos, né? E quais os caminhos, né, que nós temos em relação à questão das religiões de matrizes africanas, esse diálogo interreligioso que a gente conversa continuamente, porque as religiões precisam se conversar, precisam trazer, né, à tona e à baia, não só para os líderes, mas também todos os adeptos religiosos, essa questão do acolhimento, do cuidado, da questão humana, né? Então, quais os caminhos? E depois eu replico a pergunta também para o Dr. Rafael, no sentido, né, desse senso comum que ele nos traz enquanto, né, justiça de respeito de direitos, né, em relação também às religiões de matrizes africanas. Certo. Eu acredito que o caminho é a gente ampliar essa atuação que a gente faz, né, em busca de melhorias, acesso aos direitos, nas políticas públicas. A gente precisa cada vez mais que o povo de terreiro pare de aceitar o racismo religioso, os ataques, deixa para lá, aquela coisa toda. Acho que isso
passou da hora da gente começar a tomar frente disso mesmo, se seja com uma criança de axé na escola, se seja num ambiente de trabalho, num desses processos de uberização, né, desses aplicativos que fazem atendimento, né, ou seja, na rua mesmo, onde for. Eu acho que a gente precisa primeiramente fazer esse enfrentamento, chamando, acionando um boletim de ocorrência, uma viatura para poder fazer acompanhamento, e mais do que isso, a gente começar a perceber que nós estamos historicamente, né, esquecidos e de lado diversas políticas públicas que já são existentes, não contemplam a gente pela estruturação da sociedade. Então a gente tem cada vez mais dialogado com vereadores, com deputados, com prefeitos, além das outras instituições, no sentido de que a gente possa fazer adaptações, criar projetos de lei que venham fazer essa proteção, né, da pessoa de terreiro e de toda a religiosidade, que é uma cultura. A gente vive uma cultura religiosa enorme, né? Ela influenciou a formação desse país em todos os aspectos linguísticos, vestimentas, alimentação, né? Construções, como você bem falou. E a partir daí a gente vê que da parte burocrática da existência nossa, a gente é deixado de lado. Então, a gente já começa a fazer um bom diálogo agora sobre o plano diretor. A gente está no ano em que vai começar a ser discutido para que vale por 10 anos o plano diretor. Então, a gente entende que a gente precisa ser contemplado ali no que tange educação, saúde, né, segurança principalmente, né, não falando só como religião, mas falando como uma comunidade tradicional que os povos de terreiro são reconhecidos, né, e são protegidos internacionalmente pela 869, reconhecidos, né, como comunidade tradicional. A gente entende que essas comunidades elas precisam ser preservadas e precisam ser pensadas como nós nos organizamos e vivemos nessa sociedade que já é toda moldada de uma forma europeia, eurocêntrica, que deixa de lado, né, a valorização das nossas culturas e os aspectos da nossa religiosidade. Então a gente precisa fazer vários enfrentamentos, né? Com o Ministério Público a gente já fez no ano passado uma recomendação aos agentes de segurança do Estado do Paraná, o qual o nosso trabalho ali foi fazer essa solicitação. Eles fizeram uma construção dessa recomendação, falando para os agentes de segurança como devem tratar as pessoas de terreiro, na abordagem do terreiro, que ela é diferente de uma abordagem em qualquer outro templo religioso, né, no chamado de alguém que faz denúncia, porque diz que tem barulho, etc. Veja, quando a gente fala da lei do silêncio, barulho, essas coisas, as pessoas elas não compreendem que elas não querem, existe um momento que é audível, né, que todo mundo vai perceber a fé se manifestando ali. Só que o racista, o intolerante, ele quer barulho zero, ele não quer ser vizinho, ele não quer ouvir. Então a partir daí começam essas brigas de vizinhos nas regiões, porque eles não entendem. E aí muitas vezes os agentes de segurança vão de forma mais truculenta, mas não porque não estão assim ambientados a lidar com essas situações. Então a gente tem dialogado muito sobre a importância de fazer captação e informação, né, aos agentes de segurança, bem como essa recomendação ela está assim com todo o baborixá, com todo o mãe de santo, para que os terreiros possam ali conhecer, né, os seus direitos de abordagem, para que não seja levado um atabaque porque está fazendo barulho, porque o vizinho está reclamando demais, né, entender que através da denúncia sigilosa se esconde o racista. Muitas vezes, por ele não precisar mostrar a sua face, ele vai fazer 20 denúncias, 30 denúncias, até em dias que não está tendo atividades religiosas. Eu, como acompanho diversos casos e também levo para o Ministério Público, eu vejo que tem lá chamados de atendimento em dias que nem tinha nada de atividade naquele local. É simplesmente assim, essa perseguição que ela vai se tornando no dia a dia. A gente desenvolveu um protocolo de acolhimento a vítimas de racismo religioso em ambiente escolar. Então a gente tem dialogado com as secretarias de educação do estado e dos municípios, apresentando esse protocolo para justamente essa criança que está sofrendo racismo religioso não ser tratada como bullying,
ou ser deixado, deixa para lá, é coisa de criança, chama os pais aqui, dá uma advertência. A gente tem que entender que na formação, como foi falado no primeiro bloco, é o momento da criança entender aquilo que fere o outro, aquilo que não fere. Então, a gente, quando começa a falar de religião de matriz africana em sala de aula, a primeira coisa que a gente tem que fazer também é uma abordagem antirracista. Explicar que palavras, a forma de agir com o colega que manifesta sua fé, vai ser uma coisa que fere, é um discurso de ódio e é proibido, é crime. Então, a partir daí que a gente ensina que um crime pode ser cometido, eles já vão começar a ter uma compreensão, né, além do todo o respeito que vai ser construído, né, passo a passo durante aquelas aulas. Então, a gente entende que muitos casos que aconteceram, a escola, a Secretaria de Educação, ninguém sabia tratar. A gente ia lá no local, conversava com a comunidade, com os professores, tudo, mas via que a coisa, quando aconteceu, estourou, ninguém soube lidar. Né? Assim, em muitos casos aconteceu ainda de ser replicado o racismo institucional com a criança. Um caso que eu cito que a menina sofreu violência por parte de outra, né? E aí uma funcionária estava conversando com ela, tentando explicar algo, daí ela falou assim, porque eu sou da religião do candomblé, e ela começou a me perseguir e tal. Olha, filha, mas você tem que ver que essas coisas não são de Deus. Então você já sente realmente uma falta de preparo, uma falta de entendimento e de respeito com a diversidade religiosa, pluralidade que existe, né, no ambiente escolar. Então a gente precisa cada vez mais avançar. É longo, né, o caminho da gente, é árduo, porque ao mesmo tempo que a gente está tentando construir tudo, a gente já está curando feridas de alguns, fazendo acolhimento, e a partir daí a gente vai aprendendo, infelizmente, com esses fatos que acontecem, a gente vai vendo como proteger, como melhorar toda essa atuação nossa para que as pessoas de terreiro, né, os povos de terreiro tenham mais respeito e possam estar mais dignamente andando pela sociedade. E a dimensão tão importante que a gente fala hoje também de letramento racial, né, que é utilizar não só para a parte da linguística, as terminologias, mas que nem, né, nesse gesto, né, isso não é coisa de Deus, né, não é coisa de Deus, né, é aquilo que não se faz bem para as pessoas, né, tudo é de Deus, né, quando a gente pensar no princípio das religiões, todas as religiões, né, quando a gente está falando do diálogo interreligioso, tem um princípio positivo, né, lógico, agora o homem e a mulher, a humanidade, que infelizmente que é a desumanidade, que retira esse princípio da bondade, do amor, do acolhimento, né, do afeto. Mas é isso aí, Dr. Rafael, frente a tudo isso, esses desafios que Baba Flávio, né, tão bem colocou aqui, né, quais os caminhos, né, que a promotoria, também o Ministério Público, também tem outras parcerias, assim como a Defensoria Pública, assim também como cidades antirracistas, que eu sei que está nascendo aí um projeto, já nasceu, né, o projeto já está posto, né, mas frente a esses desafios, né, queria que também o senhor falasse aqui um pouquinho para a gente, né, e nos orientasse todo mundo que está acompanhando agora aqui o Diálogos Interreligiosos. Eu acho que de maneira complementar eu trago, né, em nome do Ministério Público, um outro caminho convergente com o caminho que o Baba Flávio nos trouxe. Obviamente o caminho de vocês é muito mais cheio de pedras e muito mais sofrido do que o caminho de pessoas que não integram as religiões de matriz africana, mas o caminho que a gente traz é aquele que dialoga com a ideia de que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Ou seja, não basta você não apedrejar as religiões de matriz africana, você não xingar, você não exercer diretamente esse ódio, essa hostilidade, essa violência. Mas é importante que todas as pessoas, e principalmente aquelas que não integram as religiões de matriz africana, se coloquem como aliadas, como parceiras do combate a esse tipo de violência, a esse tipo de racismo, de intolerância. Então, em nome do Ministério Público, que é uma instituição, né, de um Estado que pertence a um Estado laico, eu acho que um caminho muito interessante que é o poder público, muito importante, que o poder público tem que seguir, é esse de se colocar ao lado dessas comunidades, desses povos, né, violentados, né, vulnerabilizados por todas essas dificuldades estruturais, institucionais, históricas, socialmente, né, evidentes, se colocar ao lado como parceiros, dando as mãos, né, aproximando o diálogo, se aproximando desse diálogo, colocando as ferramentas que o Estado tem à disposição para proteção dos direitos, promovendo a educação antirracista, a educação
pela tolerância religiosa, Exatamente. pela aproximação dos povos, e com isso é necessário criar uma verdadeira comunidade prática de defesa desses direitos, que vai além de um segmento religioso específico, né? De maneira a unir o poder público, a sociedade civil, o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, a sociedade civil em geral, a imprensa, todos os segmentos, para que quando um grupo que pode ser minoritário quantitativamente sofrer com um atentado desse, sofrer com uma violência, que a sociedade inteira se coloque ao lado desse segmento religioso e contra a violência, contra o autor desse tipo de prática de crime, de maneira a não apenas punir o caso individualmente, né, ali achado tal, e investigado, mas principalmente de maneira a mandar um recado para os outros, né, que estão interessados em repetir esse tipo de ato, de que esse tipo de conduta não vai ser tolerado tanto pelo sistema de justiça, pela lei e tal, mas eu acho que principalmente não vai ser tolerado culturalmente pela sociedade. A sociedade vai reprovar isso, a sociedade vai, entre aspas, vamos usar um termo da moda, e cancelar, não vai aceitar não a pessoa, todo mundo tem direito a uma segunda chance, mas cancelar o ato, a conduta, esse tipo de conduta não pode ser aceito. Então, eu vejo um caminho como eu vejo o caminho de quem não integra determinada religião, não pertence a essas tradições de fé, essas confissões de fé de matriz africana. Eu vejo um caminho para essas pessoas muito importante, imprescindível, que, né, tem que ser cada vez mais difundido, porque se deixarmos um grupo sozinho sofrendo violência estrutural, violência de vários, né, de uma parcela significativa da sociedade, deixarmos essas pessoas sozinhas, elas vão ser massacradas, elas vão ser dizimadas, vão sofrer muita injustiça e muita covardia. Então é importante o poder público, né, exercendo essas funções, e a sociedade em geral se somar a essa luta antirracista. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade de transformar essa sociedade. A gente fala que assim não nasce criança racista, né? Ela aprende aonde? Infelizmente na primeira comunidade. Onde é a primeira comunidade? Na família, né? As nossas crianças são reflexos das nossas famílias, né? Então, qual é a educação que você está dando, que você está potencializando para essas crianças? Vem nessa linha da pluralidade, da diversidade, desse acolhimento, dessa leitura de mundo tão importante. Então, são pequenas reflexões para, né, concluirmos, né, esses nossos diálogos interreligiosos de hoje, com a presença, né, do Dr. né, Rafael Oswaldo Machado Moura e do Baba Flávio Maciel, que eu queria pedir agora as considerações finais. Nosso tempo passa muito rápido, né? Nós ficaríamos aqui, conversando a fio por semanas, né, sobre essas temáticas, porque são tão importantes para o desenvolvimento, para o impacto da nossa sociedade, né? Baba Flávio, né, o senhor, depois no final vai cantar para a gente. Tá certo. Quero agradecer a oportunidade de a gente poder aqui fazer o diálogo, né? Agradecer ao Rafael, Dr. Rafael, não só pelo momento, mas também por toda essa parceria que o Ministério Público tem tido com o Fórum Paranaense. As demandas e os diálogos que a gente tem construído lá têm gerado produto, a gente tem feito um trabalho bacana e principalmente estamos mapeando essa violência de forma mais próxima, né? Reconhecendo, né, essas vítimas e dando suporte e acolhimento, né? Fico feliz que o Orixá nos dá essa oportunidade de poder fazer mais pelos nossos irmãos, pela nossa religiosidade, pensando numa sociedade com equidade, com mais acolhimento para as nossas tradições. Muito obrigado, Baba Flávio. Dr. Rafael. Como não poderia deixar de ser, quero iniciar aqui minhas considerações finais dizendo que racismo é crime, racismo religioso igualmente é crime, tem que ser denunciado, não pode ser tolerado pela sociedade. Como eu falei, é importante ter aliados para denunciar esse tipo de prática, para fiscalizar, para ajudar a encaminhar as provas para a justiça, para o Ministério Público, para a polícia, né, de maneira a não deixar que a impunidade vença nesse tipo de situação. E também dizer que o Ministério Público também está à disposição para ser cobrado e cobrar o poder público em relação à aplicação dessas leis, das leis antirracistas, leis de educação a respeito da tolerância religiosa, e de que
todo mundo tem que manter essa postura de respeito, sobretudo os agentes públicos, né? Não é admissível que agentes públicos reproduzam falas de intolerância, falas racistas, falas de preconceito. Para isso, o Ministério Público tanto tem que ser exigido para que ele também não reproduza essas intolerâncias, mas para que também exerça sua função de fiscalização. Então, o Ministério Público do Paraná está à disposição da sociedade paranaense para receber as denúncias e a cobrança, né, social, a fiscalização social por parte de todas as confissões de fé de toda a sociedade. Obrigado, Eduardo, também pelo convite. Prazer. Disposição, obrigado, Dr. Rafael, Babá Flávio. E lembrando, se você está no momento sofrendo racismo, passando no momento 190, né? Se você também quer denunciar, outro canal é 181. Né? Então são canais que nós temos, né, de denúncia para as pessoas que estão, né, sofrendo racismo ou que já sofreram e querem fazer esse registro através desses canais, né, tão importantes, né, que depois também você passará por um processo de orientação em relação, né, a esses canais. Muito obrigado, fique conosco, Diálogos Interreligiosos aqui sempre trazendo, né, referências, pessoas maravilhosas para dialogar conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.